Estante. Leituras de Cleide Fernandes. Olá pessoal, como vocês estão? Vamos para mais uma dica de leitura? Hoje eu quero convidá-los a rememorar uma história que a maioria já deve ter lido. É uma história que eu li na adolescência. Eu me lembro muito bem dessa leitura. Eu morava em Formiga, no interior, tinha uma biblioteca pública muito boa e lá havia a coleção completa dessa história. E eram mais de 30 volumes, foi uma leitura muito intensa. Eu estou falando de Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas. Eu sei que não falo Dumas, eu sei que em francês é diferente, mas eu não vou me arriscar aqui a falar em francês, porque não é uma língua que eu domino. Então, para mim, como eu li na minha adolescência, vai continuar sempre sendo Alexandre Dumas. Eu estou me referindo a esta parte aqui, ó, 20 anos depois, que é uma edição maravilhosa da Zahar, que tem ilustrações, ricamente ilustrada, olha que beleza. Aqui o Mazarino e a Ana de Áustria. Então, essa história se passa 20 anos depois da história, né, da primeira história, em que há o encontro do D'Artagnan, né, Athos, Porthos e Aramis. E aí eles formam os quatro mosqueteiros, mas que originalmente eram 3. Naquela época, né, na primeira história, então eles vão salvar a Ana de Áustria. E nesta história aqui, eles vão se ver novamente numa intriga política na França do século XVII, em que a monarquia está sob ataque. É a época da Fronda. E aí a gente vai ter os nossos heróis em campos opostos. Então nós vamos ter Porthos e D'Artagnan lutando pelo cardeal Mazarino, e nós vamos ter Athos e Aramis com os frondistas. E aí eles vão viver muitas aventuras, gente. Por que eu estou indicando isso agora? Porque às vezes, né, em momentos muito pesados da nossa vida, a gente precisa de algo leve, algo que nos leve para uma imaginação, algo que nos tire um pouco, né, da nossa realidade tão dura. Com mais de 70 mil mortos no Brasil, fica muito difícil, né, a gente encarar essa realidade. Então, é nesse sentido que eu estou trazendo essa leitura tão leve para vocês hoje, né, para a gente sair um pouco da realidade. Não é alienar, né, eu acho que nós não podemos nos alienar do que está acontecendo, mas é só ter um sopro de leveza. Então, nada melhor do que um romance de capa e espada para nos tirar um pouco, né, dessa realidade tão dura que está aí fora. Bom, eu vou ler um trechinho para vocês, como começa a história, só um trechinho mesmo, é uma delícia a leitura. Vou deixar para vocês, né, esse convite. Então vamos lá ler o início. O Fantasma de Richelieu. Num cômodo que já conhecemos do Palácio Cardinalício, um homem estava sentado a uma mesa com quinas de cobre, abarrotada de papéis soltos e livros, a cabeça apoiada entre as mãos. Às suas costas, as chamas ardiam numa ampla lareira, fazendo a lenha em brasa desabar às vezes dos pesados suportes dourados que a sustentavam. O fulgor das labaredas iluminava por trás o magnífico traje do meditativo personagem, a quem o brilho das inúmeras velas de um candelabro iluminava pela frente. É isso, muitos adjetivos, muitas descrições, algo para a gente realmente relaxar, né, e curtir aí essa aventura. Então fica a dica, 20 anos depois, vamos acompanhar a história dos quatro mosqueteiros. E eu queria falar com vocês, dar um spoiler aqui violento. Não é nessa história, é na terceira parte, que a Zahar falou que não vai publicar, não tem previsão de publicação, que eu achei uma pena. Na próxima etapa da história, os quatro então, o término, né, finaliza a história, em que 3 dos mosqueteiros morrem, né? Fica um, eu não vou contar qual que é, mas eu sofri muito com o fim dessa história, porque
tudo isso, essa história vem dizer que tudo acaba, né, gente? Todos nós vamos morrer um dia, por mais difícil que seja acreditar nisso. Fica aí então a leitura. Quem puder, por favor, fique em casa, né, e sigamos firmes.